Sabe uma das características do orgulhoso? Todo orgulhoso faz do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito que funciona. Porque eu não preciso fazer tão certinho assim. Eu não preciso fazer tão alinhadinho assim com a palavra. Porque a bispa é mais radical, não, porque o ministério, porque assim, do meu jeito dá. Não, do teu jeito não dá, por isso que nunca deu. A grande maioria sabe disso. Quando você faz o seu jeito não dá certo, quando você faz o jeito de Deus dá certo. E se nós não tivermos a visão, decidirmos ser pessoas de visão, pessoas que podem ver e reconhecer e confessar, eu sou assim, realmente eu sou assim, eu não consigo por causa disso, eu vou viver uma vida parada. Aquele que pode ver é aquele que gera consciência, onde tem consciência tem mudança. Pai amado, Pai querido, obrigado por estar aqui, Senhor, em mais um período, mais um trabalho deste projeto maravilhoso da Casa Firme. Peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada casa, meu Deus, o Senhor visite cada igreja, o Senhor visite, meu Deus, a cada um que está acompanhando este trabalho, todo este período da Casa Firme, e que o Teu Espírito, meu Deus, venha tomar as casas, venha tomar, meu Deus, os corações, e que cada um possa enxergar, meu Deus, o privilégio que está recebendo hoje. Nós somos um povo privilegiado, nós temos liberdade, nós temos a palavra viva disponível, um projeto tão maravilhoso, Senhor, que nos impulsiona e nos incentiva a se aproximar do Senhor. Peço que o Senhor, meu Pai, dirija cada coração, dirija cada vida. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Pai querido. Meu Deus, que ninguém possa enxergar, meu Deus, empecilhos em ouvir, em entregar, em derramar, mas que cada um, meu Pai, possa ser cheio e tomado pelo Teu Espírito, meu Deus. Que este trabalho venha gerar mudanças, venha gerar, meu Deus, uma renovação mental, venha gerar nova postura, novo comportamento, novas decisões. Eu abençoo este trabalho e peço que o Senhor dirija, meu Deus, do início ao fim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Tudo é fácil para Deus. A nossa vida com Deus precisa ser baseada nas obras. Não adianta ter tanta informação sem aquilo que é mais importante, que é a formação. Se nós não decidirmos sermos moldados, lapidados, nós viveremos colocando a culpa da falta de resultado no governo, na família, no casamento, no trabalho, no emprego, na profissão. E nunca vamos assumir a nossa posição e tomar o poder, um dos poderes mais importantes dessa terra, a consciência da autorresponsabilidade. Você tem o poder e a autoridade de mudar a sua história. Jovens, vocês têm a possibilidade de ter uma história poderosa, maravilhosa, próspera, casamentos abençoados, uma vida santa, uma vida pura. Nós temos a oportunidade e a possibilidade de assumirmos a nossa posição.
ocuparmos o nosso lugar. Um dia nós chegamos carregados, mas a partir do momento que nós temos um encontro real e verdadeiro, olho no olho, com Jesus, nós somos curados. Se você entender e acreditar naquilo que Jesus disse a esse paralítico, os seus pecados estão perdoados, você nunca vai viver, ou melhor, a partir do momento que você entender, você sai da prisão. As cadeias são desativadas, as celas são abertas e você se torna uma pessoa livre. Uma pessoa livre é que tem liberdade para andar. Uma pessoa presa é uma pessoa estagnada, que, como aqui era literalmente, as pernas estavam paralisadas. Não havia movimento. Mas você pode pegar o caso dele e trazer para a sua vida. Muitos jovens emocionalmente estão paralíticos. Não perdoaram os pais, vivem acusando, as suas frustrações, acusa o pai, acusa a mãe das suas frustrações, das suas mágoas, das suas inseguranças, dos seus medos. Mas você não vai conseguir sair dessa paralisia se você não limpar o seu coração. Semana passada a bispa fez um culto e o título e o primeiro versículo foi: acima de tudo, guarde seu coração. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende a toda a sua vida. Dele é a fonte de vida. Então, tudo começa no coração. O que o diabo mais tenta destruir os nossos jovens é pelo coração. Jovens que são destruídos na infância, adultos que estão destruindo jovens e sucessivamente uma geração de doentes criando outros doentes. Desequilibrados criando os outros desequilibrados. E eu não estou dizendo, eu estou criticando aqui, eu estou dizendo uma realidade. Eu por muito tempo fui esse jovem. Esse jovem emocionalmente destruído. Eu não tive aquilo que eu queria com meu pai. E meu pai também não teve aquilo que precisava do pai dele. Então são gerações de homens criando outros homens que não sabem como ser homens. A realidade é essa. A Bíblia diz aqui em Marcos 2, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava lá. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Ou seja, Jesus a todo momento mostrava o que nós precisamos para a nossa vida. Palavra. Você precisa de palavra. Nós não podemos mais viver por sentimentos. Tem pessoas que vivem querendo sentir alguma coisa. Se eu sinto, eu vou para a igreja. Se eu não sinto, eu não vou para a igreja. Se eu quero, eu vou para a igreja. Se eu não quero, eu vou para a igreja. Se você sabe que você vai se encontrar com Jesus, vai ter um encontro mais íntimo, Quando eu falo isso, nós podemos ter esse encontro na beirada da nossa cama, no nosso banheiro, na sala, na escola, na rua, a todo momento, você tem o poder e a liberdade de falar com Jesus. Mas ao mesmo tempo você sabe que você precisa vir à igreja. E ao momento que eles descobriram que Jesus estava naquele lugar, eu vou me sacrificar e vou até Jesus. E as pessoas não se importavam com o conforto, não se importavam com o espaço, não se importavam com o calor, não se importavam com o aperto, não se importavam se iriam ficar perto, ou ficariam na porta, ou ficariam na calçada. O importante é estar lá. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles.
Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Uma das coisas que nós precisamos entender, jovens, eu preciso andar com as pessoas certas. Se eu não ando com as pessoas certas, eu estou andando com as pessoas erradas. Se as pessoas que eu estou andando não estão me levando até Jesus, ela está me levando até o diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Amém, pessoal? Então, quando eu entendo isso, eu não vou aceitar ser conduzido. Eu não vou aceitar entrar num propósito que não é para mim. Esses jovens tinham um propósito claro. E uma das coisas que a gente já falou aqui, reino dividido não subsiste. Quando nós entendemos que não adianta dois querer levar e dois não querer, vai dar certo sim ou não, pessoal? Um vai querer ir para frente, outro vai querer ir para trás. Um vai querer para a direita, outro vai querer para a esquerda. Não, todos tinham o mesmo propósito. Todos tinham o mesmo objetivo. O objetivo é levar aquele paralítico, aquela situação a Jesus. E no momento que eles se encontraram, eles chegaram até o local, eles viram que o acesso até Jesus estava bloqueado. Muitas pessoas, por um mínimo problema, está retrocedendo e parando no meio do caminho. Nós não podemos mais ser estas pessoas que param por qualquer coisa. Pessoas sentimentais, pessoas fracas. E a palavra não tem uma outra palavra mais bonita, uma palavra mais suave. É uma fraqueza. Porque dependendo se for da área do seu interesse, você coloca a força. Eu falava ainda com jovens agora no Poder Jovem, e eu fiz esse exemplo, fiz essa ilustração, e um desses jovens disse: Bispo, eu moro em outra cidade, mas eu venho até a igreja, e quando eu chamo essa pessoa aqui na minha cidade para vir até a igreja, muitos falam: nossa, mas eu vou ter que vir até São Paulo, vou ter que acordar mais cedo, vou ter que acordar para vir domingo, vou ter que acordar 2 horas antes, 3 horas antes, para me arrumar, para me organizar, pegar um carro, pegar um ônibus, pegar trem, para vir até Jesus. Eu fiz a pergunta para essa jovem: e se fosse para a praia? Ia ser difícil? E se fosse para você receber um prêmio a 1.000 quilômetros daqui, você iria ou não iria? Muitos falariam: para que dormir? Para que eu preciso dormir? Eu vou assim, quanto antes eu chegar, antes eu pego o meu prêmio. Antes eu chego à praia e não vou pegar trânsito. Mas por que para as coisas espirituais muitas pessoas elas param no meio do caminho? Quantos jovens para as coisas espirituais estão parando no meio do caminho? A partir do primeiro bloqueio, a primeira dificuldade, já estão voltando. Quando chegam até a porta e vê Jesus, mas não entra. Está muito apertado, está muito frio, está muito calor, está muito difícil, está muito distante. Não tem lugar para mim, não tem vaga de garagem. Eu não vou nessa igreja, não. Deixa que eu vou aqui na igreja mais perto. Aqui, ó. Aqui na rua de casa. Né? É a mesma coisa? Não, sinto te dizer que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós não podemos nos enganar. Não é a mesma coisa. Você precisa estar onde Deus te plantou. E aqueles 4 homens sabiam, Jesus estava lá, e eles precisam chegar até Jesus. E para eu chegar até Jesus, eu preciso de estratégias.
Eu preciso renunciar. Eu preciso colocar na minha cabeça, eu não posso mais depender de opinião. Presta atenção, pessoal. Por favor. Não é porque é 11 e pouco da noite que eu vou ser roubado por algo tão pequeno como o sono. Eu não posso ser paralisado por críticas e nem impulsionado por elogios. Repita comigo. Eu não posso ser paralisado por críticas e nem impulsionado por elogios. Porque se você for paralisado por críticas, qualquer crítica te para. E se você somente ser motivado por elogios, a falta de elogios também te para. Então, no momento que aqueles homens decidiram fazer aquilo que ninguém havia feito até então, eles foram criticados. Muitos falam, mas por que você está fazendo isso? Rapaz, espera a tua vez. Por que você está fazendo uma coisa dessa? Quantos, talvez até o dono da casa, o que eles estão fazendo? Se nós não mantermos o foco em Jesus, qualquer ameaça, qualquer crítica está parando os nossos objetivos. Estão parando os nossos objetivos. Você precisa ter um foco. Repita comigo, meu foco é Jesus. E para eu chegar a Jesus, eu preciso mudar. Eu preciso eliminar barreiras. Eu preciso jogar fora as distrações. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso, muitas vezes, ficar surdo, um pouco surdo, sabe? Não ouvir tantas coisas. Porque se a gente ouve, a gente para. Quando Jairo estava levando Jesus até a sua filha, vieram para Jairo, Jairo, sua filha já morreu, pare de incomodar o mestre. Jesus disse, não ouça as vozes, tão somente creia. Pare de ouvir as vozes. Não escute. Porque as pessoas vão chegar e sempre vai falar todas as palavras para te desmotivar. Para dizer que você não pode, você não é capaz, não é para você não é inteligente, você não é bonito, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um fraco, você é um rebelde, você é um teimoso, você é um imoral, você é um mentiroso, e as pessoas vão falando e começam sempre as críticas dentro de casa. Infelizmente, muitos pais, pela falta de sabedoria, ao invés de estar impulsionando, está travando os seus jovens. Porque muitas vezes esse jovem só está falando através das teimosias, das rebeldias. Isso a gente sabe que é um grito por socorro. Toda pessoa, todo ser humano busca Deus. A questão é, estão buscando nos lugares errados. Todos os jovens buscam a Deus. Todo mundo busca a Deus. Todos buscam somente um objetivo: cobrir, tampar os buracos que Deus colocou nos corações. Mas como uma peça de Lego, só existe um encaixe, uma peça que se chama Jesus Cristo. Essa peça, ela é única. E para você ter acesso à peça principal, que é Deus, você precisa passar por Jesus. Ou melhor, você precisa entender o que é intenção e motivação. Jesus é coração. Se você não entregar o seu coração, você não vai ter acesso ao Deus Pai. E muitos jovens, por ter um histórico de desistência,
Começa a escola, começa cursos, param, e vai parando tudo na vida. Começou a acreditar que é uma pessoa que sempre vai parar e não consegue chegar em lugar nenhum. Mas eu acredito que propósitos como esse, dos 52 dias, se torna uma oportunidade para nós ressignificarmos, mudarmos as nossas crenças. Mudar o nosso padrão e decidir, eu vou entrar neste propósito e vou até o final. Se a cura deste paralítico fosse o propósito 52 dias, a primeira semana no momento que esse paralítico subiu naquela maca, a segunda semana é quando ele encontrou as barreiras, a terceira semana é quando ele subiu no telhado, a quarta semana é quando ele abriu o telhado e a quinta semana, e por assim vai, quinta, sexta e sétima, e até chegar a Jesus. Porque no final, ele veio carregado, mas ele saiu carregando. A maca dele foi aposentada. Talvez hoje você tenha uma maca com nome. Uma maca, uma paralisia financeira, paralisia emocional, paralisia conjugal. Mas Jesus está nos garantindo que se nós formos até Ele e buscarmos com a força da nossa vida, e não nos intimidarmos em criar um caminho novo, uma estratégia nova, e me aproximar de Jesus, e me esvaziar das mágoas, dos medos, e não me importar mais com o que estão falando de mim, e até o final, e até Jesus, eu tenho certeza que você vai começar a andar, estas áreas da sua vida vai caminhar. Esse é um propósito de restauração. Deus, Ele quer restaurar a nossa vida. Deus, Ele quer restaurar a nossa história. Deus, Ele quer restaurar a nossa juventude. Deus quer restaurar as nossas crianças. Deus quer restaurar os casamentos. Deus quer restaurar as mentes, as famílias. Hoje nós podemos ter chegado, e quando nós chegamos a Jesus, nós sempre chegamos carregados por alguém. Todos nós chegamos carregados. Mas eu acredito mais que Deus, Ele nos chama para que nós nos levantemos e decidirmos hoje, eu serei um carregador de paralíticos. Até hoje eu posso ter bebido dessa água e sido essa pessoa que sempre precisei de um copo d'água e nunca acreditei que eu podia dar água para outras pessoas. Mas aquele que bebe da água se torna fonte. Você precisa crer que Jesus te fez fonte. Aquele que vive querendo só beber da água e não transborda, se torna pântano, se torna charco, e a sua água não é potável. Ezequiel 47 diz isso. A sua água não é potável. A água precisa entrar e precisa sair. Ela precisa estar em movimento. Senão cria lodo, senão gera bactéria, senão começa a gerar morte. A água precisa entrar e sair, entrar e sair. Então tudo aquilo que você recebe, você precisa transbordar na vida de outra pessoa. Os jovens, nós precisamos eliminar a vergonha e o medo da nossa vida. Agora mesmo eu perguntava para os jovens, e a 90% disse, o que te impede de chamar um outro jovem? Né? A grande maioria disse vergonha. Outros jovens trouxeram vários outros jovens, né? Um jovem chamando o outro, e ainda um deles chamou outro jovem, que veio 2 jovens hoje
no Encontro Poder Jovem, hoje. E eu perguntei, o que você fez para chamar esse jovem? Eu peguei o celular e mandei uma mensagem, quer ir no Poder Jovem? Esse outro jovem falou, quero. Eu falei, quantos segundos você demorou? Eu falei, 10 segundos. 10 segundos esse jovem demorou para evangelizar e trazer 2 jovens para a igreja. Então, tudo começa na nossa mente. Nós começamos a conjecturar o que vão falar, o que vão achar, o que vão me taxar. Vão me taxar que eu sou o quê? Eu sou menor? O mundo, em filmes, nas redes sociais, muitas vezes, quer colocar que o povo de Deus é um povo menor. Mas nós somos o povo mais poderoso dessa terra. Nós somos o povo mais corajoso. Nós somos um povo que não tem medo da morte, pessoal. Porque nós temos a convicção que nós nunca morremos. Você nunca vai morrer. Você não pode mais ter medo do que vão falar, do que vão achar, porque vão criticar se você não faz e vão criticar se você faz. E a vida é assim. É a historinha do burrinho, né? Do burrinho e o velho e a criança. Quando viram o velho e a criança, o burrinho estava andando, a criança ficou em cima do burro e o velho ficou andando do lado. Passaram, olha só, por que não senta, esse velho senta, já tem tanta idade, por que não bota a criança para andar? Botaram o velho para cima e botou a criança para baixo, olha só que velho folgado. Olha só a criança pequena ali andando. Bota os 2 em cima do burro. Olha só, coitado do burro, gente. O burro não está aguentando os 2 em cima dele. Os 2 começou a andar. E deixou, gente, olha que povo burro. Por que não senta em cima do burro? Vocês estão entendendo, gente? Nunca vai estar bom. Se você está em cima, o velho que está sendo ruim. Se está em cima, a criança está sendo ruim. Se os 2 estão no chão, os caras estão no burro de não usar o burro. E se os 2 estão em cima do burro, é que a gente está judiando do burro. Não tem mais o que fazer. Então, assim, nós não podemos mais viver assim. Ser conduzidos, aprisionados por opiniões. Voltando. Viram... Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Já parou para pensar? Você conhece... presta atenção, pessoal. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Você já parou para pensar? Você conhecer a palavra, mas não reconhecer Jesus? Que triste isso. Você está ao lado de Jesus, ao lado de Deus, e não reconhecer Deus. A religião cega as pessoas. Hoje as pessoas estão mais preocupadas, olhando mais para os protocolos, do que olhando para o resultado. E ali o resultado é que Deus estava curando, fazendo aquele homem andar. Eles estavam falando agora, por que ele fala assim, do que ele está falando, quem é ele para ter essa autoridade, e questionando, e conjecturando, e blasfemando, e assim, como o próprio Jesus disse, percebendo logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse,
Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Foca no que é importante. As pessoas ficam remoendo e continuam paralíticas. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Levante-se, pega a sua maca e ande. Porque para Jesus é a mesma coisa. Não há problema, não há dificuldade. Jesus não vê o seu problema como problema. Jesus não vê a sua dificuldade como dificuldade. Jesus não vê o seu desafio como desafio. Porque o maior desafio do ser humano é crer na palavra. O maior desafio é praticar a palavra. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, e não é autoridade para levantar paralíticos, porque é isso que você tem que focar. Jesus a todo momento ele aponta para o coração. Porque toda paralisia começa no coração. Para você entender que Jesus tem o poder e a autoridade para curar e limpar o seu coração, porque é isso que você precisa acreditar. Jesus tem o poder e toda a autoridade para perdoar, para limpar, para purificar, para te levantar. Ele pode fazer qualquer coisa. Se você abrir o seu coração, Ele vai limpar o templo. Jesus, na primeira passagem, na primeira Páscoa, Ele foi e entrou no templo, aquele comércio, aquela bagunça, vendendo para todo lado, rolinhas, pombinhos, aquela coisa toda. Jesus fez uma corda, um chicote de corda e saiu arrebentando tudo. Porque tem coisas que nós não podemos conversar e negociar, tem que arrancar de maneira agressiva na nossa vida. Eu não posso, simplesmente eu não estou sabendo lidar com o aplicativo, com o celular, eu deleto o aplicativo. Recentemente eu falava com uma pessoa, e essa pessoa ela tinha tido problema com imoralidade, estava tendo um relacionamento muito ruim, com uma pessoa, e aí decidiu, não vou ter mais, eu vou consertar minha vida, e aí simplesmente ele falou, olha, bispo, eu não tenho mais eu não falo mais com essa pessoa sobre esse assunto, mas ela é minha amiga, então assim, eu converso, eu falei, rapaz, deleta e bloqueia essa pessoa logo, para de conversa, toda hora você está caindo do mesmo jeito, você está se enganando, nós não temos o controle. Quantas pessoas ainda acreditam que tem um controle? Deixa eu deixar esse contato aqui, deixa eu deixar esse negocinho aqui, deixa eu te deixar esse plano B, caso eu precise, eu vou lá e corro atrás para suprir minha necessidade. E você não tem que suprir nada, você tem que arrancar da sua vida. Tira o pecado da sua vida. As pessoas que te levam para o pecado, se afaste dessas pessoas. Os lugares, eu lembro de uma vez, faz mais ou menos, acho que faz uns 20 anos, eu era pequeno, eu era pequenininho. Eu lembro que eu ter chegado na sala, meu pai ter arrumado umas dívidas ali, e ele estava pegando um monte de cartão e cortando com uma tesoura, eu lembro até hoje dessa cena. Acho que eu nunca falei isso aqui. Eu lembro até hoje, ele sentado na mesa cortando vários cartões. E tem coisas na nossa vida que tem que ser assim mesmo. Você tem que pegar uma tesoura e cortar. Já que eu não sei ter o controle, a gente tem que agir como uma criança. Eu preciso cortar, eliminar da minha vida. Preciso cortar coisas da minha vida. Não tem que negociar, não, eu vou deixar na carteira, eu só vou bloquear. Não, eu vou cortar e não vou mais. Se eu não sei lidar com cartão, eu só pago à vista. E é assim que eu tenho que lidar com a minha vida financeira. Se eu não sei administrar, se eu não estou conseguindo administrar a minha vida financeira, eu vou cortar a fonte de gasto. E vou
me acertar. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O que hoje na sua vida você percebe que está paralítico? O que hoje na sua vida você percebe que não está andando? Nós precisamos fazer uma risca no chão e decidir, eu vou me posicionar. Este paralítico era literalmente, mas na sua vida pode ser de uma forma figurada, né? A sua vida financeira não está andando, o seu emocional, o seu sentimental, a sua vida sentimental, o seu casamento. E tudo começa no coração. E muitas vezes, o grande problema do ser humano está sendo orgulho. Porque todo orgulhoso ele é humilhado, mas todo humilde é exaltado. Um coração orgulhoso é um coração que não permite nada entrar. A palavra não entra, conselhos não entram, os problemas não te ensinam. Então você está vivendo mês a mês, ano a ano, vivendo as mesmas humilhações, porque você é orgulhoso. Sabe uma das características do orgulhoso? Todo orgulhoso faz do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito que funciona. Porque eu não preciso fazer tão certinho assim. Eu não preciso fazer tão alinhadinho assim com a palavra. Porque a bispa é mais radical, não, porque o ministério, porque assim, do meu jeito dá. Não, do teu jeito não dá, por isso que nunca deu. A grande maioria sabe disso. Quando você faz o seu jeito não dá certo, quando você faz o jeito de Deus dá certo. E se nós não tivermos a visão, decidirmos ser pessoas de visão, pessoas que podem ver e reconhecer e confessar, eu sou assim, realmente eu sou assim, eu não consigo por causa disso, eu vou viver uma vida parada. Aquele que pode ver é aquele que gera consciência, onde tem consciência tem mudança. O pior cego é aquele que quer viver no escuro. Se você não sair da escuridão e trazer luz, inclusive um dos hinos que nós cantamos muito é isso, traga luz às minhas trevas. Você precisa trazer luz às suas trevas. Porque muitos estão vivendo um tempo de escuridão que parece que não acaba. Você não pode mais querer viver assim. Olha para o seu passado. Olha para o passado do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Você quer ter os mesmos resultados? Você quer ter a mesma vida? Se você falar que sim é uma coisa, se você falar que não, então você precisa fazer diferente. E muitas vezes, quando minha mãe falava assim, olha, você está tendo algumas atitudes muito parecidas com o seu pai. Eu não gostava. Eu falava assim, não, mas como assim eu estou tendo uma atitude igual? Não. Mas estava tendo atitude igual. E sempre começa com o coração. Uma atitude orgulhosa. Eu não quero reconhecer que eu era igual. Sim, por muito tempo eu fui igual, mas não sou mais. Hoje eu entendi que o meu tesouro, a minha vida, o ar que eu respiro, a minha paz, tudo na minha vida, Jesus. Não é uma coisa que é falada só para eu te motivar, você achar bonito. Não, é uma realidade na minha vida.
O Senhor pode me colocar em qualquer situação, eu tenho paz. Eu confio nele. Eu sei que tudo coopera para aqueles que o amam. Então, problemas ou vitórias, coisas boas ou coisas ruins, né? Eu sempre estou contente, sempre tento extrair algo bom. Eu sempre, quando chega um problema sobre a minha liderança, eu observo e coisas que eu tenho que resolver, eu falo, não, isso aqui não é ruim. Deus está me trazendo essa situação para que eu conserte isso em alguma área da igreja, para que nós possamos crescer mais, porque Deus só vai trazer um problema quando Ele quer que você cresça. E hoje, se você está vivendo um problema grave, pode ter certeza, Ele quer tirar esse problema da sua vida para que você cresça, porque este problema, lá na frente, pode ser um grande problema e roubar tudo aquilo que você conquistou. Então, é uma maneira de impulsionar. Quando Davi chegou no acampamento, Golias, ele era um grande problema. Um problema para a família, um problema para a cidade, um problema para o país. Mas Davi, ele enxergou a oportunidade. Porque Davi, ele tinha consciência de Deus. Quando você tem a consciência de Deus, você só vai perguntar o que vou ganhar quando eu matar ele. Porque você já tem a certeza que você vai cortar a cabeça desse gigante. Você já tem a convicção que aquilo é temporário com você. Porque se o problema chegou hoje, é hoje que ele cai. Se a doença chegou hoje, é hoje que ela é curada. Se o gigante se levantou, é hoje que ele vai ser extinto da minha vida, da minha casa, da minha família. E depois que Davi, ele matou aquele gigante, ele foi reconhecido em todo o país. Ninguém conhecia Davi. Tanto que não conhecia, que até o próprio rei perguntou dele, mesmo ele está tocando para o rei. Ele tocava para Saul, mas Saul não sabia nem quem ele era. Sabe quando você está lá, mas por você não ter uma atitude ousada, você é visto, mas não é visto. Você está lá, mas não faz diferença. Tanto que no momento que ele matou, Saul perguntou, quem é ele? Qual é o pai dele? Falou, o filho de Jessé. Mas ele já tocava para ele. Mas ali, agora, naquele momento, Saul reconheceu quem era o verdadeiro guerreiro Davi. Quem era aquele homem? Porque ele fez aquilo que nunca ninguém fez. Quando nós fazemos aquilo que ninguém faz, nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis. Ele não reconheceu mais Davi. Ele tocava a harpa, e quando ele tocava a harpa, né, a música para Saul ele tinha paz. Mas Davi, ele teve um comportamento tão ousado, que ele ficou uma pessoa irreconhecível para Saul. Quando Deus nos usa para feitos grandes, nosso nome é trocado. O nosso rosto é mudado. Eu lembro que quando eu tive explosões com Deus, eu fui tomado pelo esse dunamis, as pessoas começaram a falar, muitas pessoas falaram, inclusive dentro e fora de casa, bispo, você está com uma cara de leão, você está com uma cara de leão, cara ousada. Eu lembro de uma praça da Sé, eu estava lá pregando, orando pelas pessoas, e tinha umas duas pessoas, 3 pessoas depois chegaram em mim, bispo, seu rosto brilhava, e parecia assim, algo assim, fora assim. Eu falei, olha que eu nem passei protetor, eu nem sei se era um protetor ali também, estou brincando, eu sei que era Deus.
E as pessoas começam a reconhecer, olha para você, mas você muda até a sua fisionomia, o seu olho muda, o seu rosto muda, a sua posição muda. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, você não tem como mais querer parecer uma pessoa, você simplesmente é essa pessoa. Davi estava mostrando quem ele era. E dali, houve uma explosão, ninguém mais reconheceu Davi, tanto que começaram a fazer músicas de Davi. E ali começou toda aquela história. Os maiores gigantes, as maiores guerras, todas, Deus dava vitória a Davi. Não havia mais inimigo. Davi foi matando, eliminando tudo. Tanto que na transição com Salomão, ele entregou um governo de paz. Ele guerreou todas as guerras. Salomão não combateu guerras. Foi um novo tempo em Israel. Então eu acredito nisso. Eu acredito nesse tempo. O tempo da restauração. O tempo que Deus te pega de lugares baixos e te coloca em lugares altos. Tempo que Deus te tira da cauda e coloca por cabeça. Tempo que Deus te tira do lixo e te coloca sentado entre príncipes. E eu só estou repetindo versículos aqui. Não estou falando frases bonitas. Eu estou falando tudo que está na Bíblia em 3 versões diferentes. A Bíblia é o livro de sabedoria. É o que você precisa de Deus. O que você precisa conhecer a palavra de Deus. É você ler a palavra e permitir que a Bíblia leia você. E você se posicionar. Eu sou essa pessoa. Meu Deus, eu tenho até uma frase escrita na lousa na minha parede. Eu só tenho hoje para mostrar que eu sou a pessoa certa. Eu entendo que eu tenho 24 horas no meu dia para mostrar que eu sou a pessoa que o Senhor pode usar, pode confiar. E para isso, você não pode ter vaidade. Você não pode querer pensar em você. Você não pode pensar, e se? O e se eu tirei da minha vida. O eu tentei, eu também tirei da minha vida. Quando você tirar o e se, e quando você tirar o tentei, você vai ir para patamares maiores na sua vida. Tire o e se. E o se não der certo? E tira o tentei. Eu tentei, mas não consegui. Não, você vai conseguir. Você vai pisar, você vai colocar o cajado e o mar vai se abrir. Você vai pisar e este mar vai virar chão. Você vai entrar na fornalha e não vai se queimar. Você vai entrar na cova e leão não vai, bocas serão fechadas. Nada vai acontecer com você se você estiver sendo guiado e estar totalmente revestido por Deus. Confie no Senhor. Decida entrar nesse tempo sabático da sua vida. Os 52 dias é um tempo sabático. Você vai entrar e você vai terminar com a tua vida restaurada. É o início de um novo tempo. Aproxime-se de mim, me aproximarei de você. Esse é um tempo de aproximação. E aquele que se aproxima de Deus é como um paralítico. Se aproximou de Deus e ele foi curado. Longe, falando eu tentei, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você abrir esse telhado, baixar até Jesus, você sai andando daquela casa. Se coloque de pé, por gentileza. Hoje nós entramos carregados. Na fé, em muitas áreas da nossa vida, nós entramos carregados. Deus quer que você comece a carregar pessoas. Às vezes você fala, bispo, eu não estou nem me carregando. É interessante isso. Eu, por muito tempo, eu não conseguia lidar comigo. Eu não conseguia lidar com a minha mente. Eu falo, meu Deus do céu, eu não consigo lidar comigo.
É melhor dormir. Quanto mais eu durmo, menos eu penso. Eu sei que muitas pessoas já viveram isso. Não queriam sair da cama. Chega num ponto da nossa vida que é tanta pressão que é melhor você quer dormir, porque quando você dorme você tem paz. Mas se nós pressionarmos com mais força, você acreditar que esse tempo da pressão vai passar, e depois que você vencer isso, você vai estar mais próximo de Deus. E vai estar vivendo coisas novas, guerras novas, desafios novos. Você vai entender que hoje você não consegue lidar com você, mas se você dar esse passo de fé, você vai entender que você vai sair daquele que não tem para aquele que dá. Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos que não davam para uma pessoa, dependendo da pessoa. Se come muito, já não dava para uma só. E alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com Deus é assim. Hoje você não tem um para você, mas no final sobra 12 cestos. É um Deus que multiplica de maneira extravagante. Algo como nós falamos ainda na passagem de Jesus ali no Getsemane. No momento que foram prender ele, na força do nosso braço, nós no máximo arrancamos uma orelha. Mas com a palavra de Deus, todos os nossos inimigos caem pelo chão, caem por terra. Uma palavra. Quando você libera o poder do eu sou, Jesus disse, sou eu, todos caíram. Sim ou não, pessoal? Quando ele fala o sou eu, todos caíram. Ele esperou eles se levantarem e disse de novo, sou eu. Moisés disse, quem vou dizer que está me enviando? Diga, o eu sou está te enviando. O eu sou está me enviando. O eu sou está te enviando. Eu sou o que você precisa. Para uma doença, eu sou a cura. Para um faminto, eu sou o pão. O Senhor a todo momento se apresenta. O eu sou. Tudo, tudo, tudo. A prosperidade, a vida, a força, a alegria. Tudo, tudo, tudo. Jesus, tudo está nele. Tudo vem dele. Tudo é por ele. Tudo, tudo, tudo. É o nosso Emanuel. Deus é conosco. Meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui. Meu Pai, que cada palavra possa estar, meu Deus, chegando nos corações, Senhor, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Aquilo que vem para separar. Hoje, meu Deus, que está, eu creio, meu Pai, que está havendo uma separação aqui hoje. Meu Deus, do covarde para o corajoso. Meu Deus, daquele que se vê incapaz, daquele que sabe que tudo eu posso naquele que me fortalece. Meu Deus, nós podemos tudo. Não há nada difícil para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada, meu Deus, que eu não possa realizar com o Senhor. Tudo eu posso, meu Deus, porque eu tenho o eu sou. O eu sou, meu Deus. E eu quero, meu Pai, abençoar o nosso povo. Meu Deus, que eu declaro, Senhor, áreas paralíticas. O Senhor está botando um ponto final aqui hoje. Eu declaro que você não é mais um paralítico. Eu declaro que você está curado. Você está livre.
Você está curado e você está livre, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu quebro todo espírito que está paralisando a sua vida, está amarrando, está atrasando, está te achatando, está te adoentando. Eu quebro esse espírito que está te paralisando, em o nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja curado nesse momento, seja totalmente restaurado. Eu declaro que a maca que você entrou está sendo aposentada hoje. Você não vai mais usar essa maca. Eu declaro que áreas da sua vida estão andando a partir de hoje. Eu declaro que está andando, áreas da sua vida estão andando na sua vida. Veja Deus te levantando e te fazendo caminhar na vida para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, você está curado, você está livre, você está liberto em o nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, nada mais na sua vida estará travada. Eu declaro uma restauração na sua saúde, uma restauração emocional, uma restauração financeira, uma restauração no casamento, uma restauração no coração. Eu declaro você vivendo a sua restauração hoje aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja tomado pelo poder de Deus. Que a partir de hoje, o seu rosto, a sua fisionomia, como Ana, quando ela entrou no santuário, ela foi curada e o seu semblante mudou. Eu declaro, o seu semblante mudou porque o seu coração mudou. Quando o seu coração muda, o seu semblante muda. E eu declaro o seu coração mudando e o seu semblante mudando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro você curado. Eu declaro você livre. Seja curado neste momento. Seja curada nesse momento. Seja livre. Veja o Senhor te libertando, quebrando as correntes, quebrando todas as travas, arrancando todas as travas da sua vida, todos os bloqueios, todas as amarrações da sua vida. Eu declaro você livre, eu declaro você curado, eu declaro você curada, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos. Eu declaro, meu Pai, os nossos jovens cheios do Espírito Santo, curados, livres, em o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu já, meu Pai, quero consagrar, Senhor, esses primeiros minutos desta quinta-feira. Eu abençoo, meu Deus, esta quinta-feira. Eu declaro a melhor quinta-feira da sua vida. Uma quinta-feira de crescimento, uma quinta-feira de avanço, uma quinta-feira de rompimentos, uma quinta-feira de entrega, uma quinta-feira de restauração, uma quinta-feira de contratos, negócios, uma quinta-feira de crescimento abundante, crescimento dobrado. Eu declaro progresso e glória na tua vida. Eu consagro, abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, teu pastor, nada te faltará. O Senhor, teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda, te livra de todo mal. Guarda sua alma, sua entrada, sua saída, desde agora e para sempre. Em paz, você retorna para a sua casa, você
vai ter uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira, um final de semana, um início do propósito de fé dos 52 dias, um início que já no primeiro dia você já vai viver restaurações na sua casa, restaurações no seu financeiro, restaurações na sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.